Olá, estamos aqui com um novo programa, que é o programa Fique por Dentro. E vamos estrear aqui com um ouro aqui, né? Que é a entrevista que nós vamos fazer aqui com Gessé de Souza, que é autor de 2 livros fantásticos ultimamente, né? Mas ele tem autor de vários livros, mas esses 2 livros é o que nós vamos focar aqui. Não só vamos focar esses 2 livros, que é A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho, como nós vamos sortear para você aí, bancário que está nos assistindo, você que for lá no nosso YouTube, fizer comentários e também compartilhar, nós vamos fazer o sorteio de 10 livros da Elite do Atraso e também A Classe Média no Espelho. Olá, professor Gessé. Olá, bom dia. Eu fico muito contente em estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Bom, vai ser bom dia, boa noite, porque o professor está lá na Alemanha, né? Nós estamos aqui. Então, boa noite aqui. Horários são difusos aqui. Adivinhando qual é o dia. Então nós vamos adivinhar, então nós vamos falar olá aqui, que é melhor para não ter problema de nada. Mas, como estávamos comentando aqui no início, maravilha essa tecnologia que nos liga aí no mundo, né? Mas vamos começar, professor. Primeiro que você está lançando aí a segunda edição da Elite do Atraso, né? E essa vai ser vamos dizer assim, ter apêndice aí, coisas novas nesse livro, né? E que nessa Elite do Atraso aí, o senhor descreve aí o atraso, né? Que as raízes da desigualdade brasileira não estão na herança de um Estado corrupto, mas na escravidão. Então, quais são esses efeitos práticos disso na sociedade brasileira hoje? E por que a esquerda ela não conseguiu construir uma narrativa que discuta e analise a nossa história, né? E por que você vai fazer aí a segunda edição disso, né? Agora que esse livro foi lançado em 2017 e vai fazer aí uma segunda edição agora em 2019. A segunda edição já está feita, né? Já está feita e ela tem o nome ali do atraso da escravidão a Bolsonaro. Ou seja, basicamente ela pega o desenvolvimento, porque no fundo a Lava Jato, o grande objetivo da Lava Jato foi perseguir o PT, derrubar o governo eleito do PT desde 2013, juntamente com a imprensa penal, não é isso? A imprensa por dinheiro, que bota notícia por dinheiro, paga, não é isso? E carcerar Lula, obviamente, porque, quer dizer, não é Lula a pessoa. O que a gente tem que compreender sempre a gente tem que despersonalizar, né? Enfim, os personagens, porque eles, no fundo, eles representam coisas que vão muito além da própria figura pessoal. Lula foi encarcerado injustamente num processo de aparência, né? Quer dizer, ridicularizado por todos os grandes juristas, tanto do Brasil quanto internacionalmente. Por quê? Porque ele é representante do Brasil pobre, ele é representante dos pobres. Ele está encarcerado porque a gente tem uma sociedade doente, por conta dessa elite do atraso, é isso que a gente vai entrar agora, não é isso? E essa sociedade é doente porque ela odeia o povo, né? 80% do povo brasileiro não é privilegiado, ou seja, não é classe média, nem é muito menos elite, porque a elite é quem tem o dinheiro, e a classe média tem acesso digamos, ao conhecimento mais prestigioso, né? A classe média, inclusive, entrou no golpe com medo de que o povo brasileiro pudesse ter acesso aos privilégios educacionais da classe média na passagem de 3 milhões de estudantes no ensino superior para 8 milhões. Né? Foi essa uma das principais performances, para mim, positivas dos governos petistas. Foi exatamente essa, não só uma ascensão econômica dos muito pobres para um patamar da classe trabalhadora precária, não é isso? Mas também a abertura de caminhos educacionais alternativos que estavam fechados antes, né, para essa massa. E isso, para mim, foi o grande elemento, no fundo, né, porque o que a gente tem que entender é que as mentiras
que a elite constrói para oprimir, menosprezar e humilhar o povo tem que ter um grão de verdade, senão ela não convence ninguém, né? Então, o único discurso que a elite tem para manipular a sociedade como um todo, a classe média em especial, mas a sociedade como um todo, é a mentira da corrupção política. Obviamente, existe corrupção na política, não é isso? Então, toda mentira tem um grão de verdade, não é isso? Agora, não é... E o golpe tem a ver com isso. Então, o golpe de 2016 também foi a ver, falou assim, estamos tirando, vamos fazer o golpe pela corrupção no país. Exatamente isso. Isso tem, obviamente, não foi só as relações internas, tem um laço externo muito importante, que é dos Estados Unidos, né? Quer dizer, como a gente sabe, o Sérgio Moro, esse pessoal já ia muito aos Estados Unidos, ficou amigo do pessoal da CIA, do Departamento de Estado, ou seja, os inimigos do Brasil, né? Eu digo os inimigos do Brasil por quê? Porque os Estados Unidos são o guardião de uma divisão internacional do trabalho, onde tem que ganhar Estados Unidos e Europa e tem que perder Ásia, África, América Latina, né? A gente tem que só exportar commodities, não pode ter indústria, não pode ter Petrobras, não pode ter Odebrecht, etc. Né? Então, para acabar com o BRICS, com a matriz produtiva sendo aberta pelo petróleo e pelas construtoras, né? Então, os Estados Unidos montou essa operação inteira, a inteligência dessa operação inteira, juntamente com pessoas do aparato judicial policial do Estado, com Sérgio Moro à frente, né, para derrubar o governo de esquerda no Brasil e impedir que o Brasil tivesse uma presença econômica importante, né? Quer dizer, que o Brasil voltasse a ser um país, né, sem nenhuma expressão internacional e sem nenhuma expressão econômica. Sempre o único tema que a elite tem é a corrupção política, montada de um modo seletivo, absurdo, né? Já que todo o sistema político brasileiro foi montado para ser comprado pelo Estado, né? Mas aí você só toca nisso quando isso tem a ver com o partido de esquerda, mesmo assim de modo absurdo, sem prova, etc., acabando com a democracia brasileira, né? Isso é importante por quê? Porque, na minha tese, a corrupção, né, ela foi montada no Brasil de tem duas mentiras com relação à corrupção, que é importante a gente explicitar aqui. Primeiro, a corrupção é pensada como se fosse um dado da cultura, ou seja, todo brasileiro é corrupto desde que nasce, né? Essa corrupção vem desde Portugal. Isso é uma coisa ridícula, não é isso? Isso foi o que os intelectuais fizeram. Os intelectuais ligados à elite, né, disseram, olha, a corrupção é o grande problema nacional, é a causa de tudo de ruim que acontece, a gente não tem educação, não tem democracia, não tem economia forte por conta da corrupção política só, né? Que é uma mentira absurda, né? E que essa corrupção abrange o povo brasileiro como um todo desde nascença e vem desde Portugal. Por que essa ideia foi montada? É isso que a gente tem que refletir, Ivan, né? Essa ideia foi montada porque a elite tem que humilhar o povo, né? Um povo que é visto como corrupto desde a nascença é um povo humilhado, né? Sem autoestima, né? Sem autoconfiança. E um povo que é humilhado é mais fácil de ser manipulado, certo? A elite gostou dessa ideia porque ela pode manipular o povo a partir disso, especialmente a classe média. E, na sua visão, como é que a gente poderia, então, resolver, né, o principal problema aí, que a elite vem lá e fala que o problema é a corrupção, né? Isso. Então, vão fingir... A corrupção política, né? A corrupção política... Isso é um tema muito importante. Então, porque, veja bem, deixa eu só entrar num ponto aqui, que eu acho que isso vai ser importante para a nossa questão, porque é difícil as pessoas compreenderem isso. Porque quando eu falo, às vezes, você diz, então você está querendo dizer você é a favor da corrupção política. É claro que é uma idiotice alguém achar que alguém é a favor da corrupção política. O que eu estou querendo dizer veja bem, a Lava Jato, durante 5 anos, fez um scanner na corrupção política e
conseguiu menos de $1 bilhão. $1 bilhão. É importante a gente tocar nisso, né? Para as pessoas terem dimensão do que isso significa. Menos de $1 bilhão, né? Recuperado aos cofres do Estado. Aí a gente pega a corrupção que a elite faz, tá? Ou seja, que é da sonegação de impostos. É um crime, né? Esse crime que a elite faz, que é meia dúzia que faz, exporta dinheiro para o exterior sem pagar imposto, né? Em paraíso fiscal, é 500 vezes mais, Ivone. Eu repito, 500 vezes, são $520 bilhões, ok? 500 vezes mais do que a tal corrupção política, entende? Quando um país é montado para prestar atenção numa coisa que é 500 vezes menor, e quando a gente fala em dinheiro, a quantidade é decisiva, porque dinheiro é quantidade, né? É isso que importa, dinheiro não tem qualidade, né? É porque um povo foi feito de imbecil, né? Certo? Quer dizer, todo povo nasce inteligente. E mais do que isso, né? Pensar que a investigação da Lava Jato pode fazer todas as investigações possíveis no país. Primeiro que a gente tem que pensar que tem que ter provas concretas e mais do que isso, né? Você prende o corruptor e não você acaba com as empresas que são corruptas, né? Porque, na verdade, não tem empresa corrupta, são corruptores. E o que aconteceu no país, incrível, foi deixar livre, né? Porque hoje as pessoas que fizeram a delação estão livres e acabaram com as nossas principais empresas brasileiras, que era na área de construção, depois foi na área de alimentos, né? E por aí vai. Acabou com a questão da Petrobras, que era a pré-sal, exploração do pré-sal, ou seja, nenhum país faz isso no mundo. Né? Claro, o que eu quero dizer com isso, você está completamente certa na sua análise, né? É a histeria, entende? A histeria ligada ao tema da corrupção política. É claro que a corrupção política é um crime, ela tem que ser combatida, né? Ela existe em todos os partidos, não é isso? É óbvio, quer dizer, ninguém tem o monopólio da virtude, né? Nem o partido a esquerda não tem o monopólio da virtude. É claro que isso pode acontecer em qualquer partido, não é isso? Agora, isso tem que ser perseguido como um crime qualquer. A ideia é por que se faz uma histeria com a corrupção política, que é uma gota no oceano, se a gente compara com a corrupção, né, que é meia dúzia da elite faz, que é meia dúzia mesmo. Não são 100 mil pessoas, né? Entende que tem todo o dinheiro, toda a propriedade entre nós, né? E é o pessoal que rouba a sociedade inteira com juros extorsivos, que é um roubo, vocês sabem disso. Né? É um juro que é 11 vezes maior do que na França. Isso significa o quê? Que todo o trabalho de toda a sociedade está indo para o bolso de rentistas. A gente não chama isso de corrupção por quê, Ivone? Porque os bancos compraram os deputados para assinar qualquer coisa que eles mandem lá, entendeu? Entende? A gente precisa desenvolver a capacidade de refletir, entende? Né? Identificar esses problemas, né? Mas isso é para o nosso segundo bloco. Então, vamos dar uma pausa. Já voltamos aqui no nosso segundo bloco e vamos entrar aí no seu segundo livro aí, que é a Classe Média no Espelho, que vai dar para fazer bastante esse nosso debate aqui. Professor Gessé, que é autor aqui dos 2 livros que nós estamos comentando aqui, que é a Elite do Atraso e também a Classe Média no Espelho, que nós estamos falando no primeiro bloco aqui, nós comentamos bastante sobre a Elite do Atraso, aqui, ó, quem não conhece, vá lá, veja o livro, e também nós vamos sortear esse livro lá no YouTube, ele e o Classe Média também, nós vamos lá fazer a Classe Média no Espelho, nós vamos fazer a transmissão, o sorteio lá no YouTube, se você comentar e compartilhar lá esse programa nosso novo que nós estamos estreando aqui, que é o Fique por Dentro. Bom, professor, nós finalizamos o primeiro bloco com uma questão do sistema financeiro aí, né? Então, a minha pergunta é, o que você quer dizer como capitalismo financeiro, né? E quais as consequências para os trabalhadores, né? Porque na Classe Média no Espelho vocês falam um pouco sobre isso, né? Então, como que... E também vamos aí a outra novidade, né? Essa semana caiu o ministro da Educação e o ministro que entrou é do sistema financeiro, ou seja, agora nós temos no governo vários militares e também o sistema financeiro. Então, comentar um pouquinho aqui sobre essa questão da sua visão sobre o sistema financeiro. O sistema
financeiro ele tem, obviamente, uma forma econômica e tem a ver com um processo de acumulação, de exploração muito maior, né? A velocidade da reprodução do capital é muito maior, o controle sobre os trabalhadores muito maior, e tem um fator político que o capitalismo financeiro, desde os anos 80, vem fazendo no mundo inteiro e no Brasil. O que é? Ele está aí para acabar com o sindicato. Né? O principal inimigo do sindicato é o capitalismo financeiro. Margaret Thatcher, por exemplo, né? Quer dizer, a luta dela contra o sindicato inglês tem a ver exatamente com isso. Para quê? Para quebrar a unidade, a solidariedade da classe trabalhadora, isolar os trabalhadores, quer dizer, ao invés dos trabalhadores terem o aprendizado da luta sindical, não é isso? O acesso às informações, a formação de uma nova consciência, isso tudo é quebrado para que o trabalhador vire um indivíduo isolado. Porque o indivíduo isolado ele não tem proteção. Né? Como, ao mesmo tempo, também, o capital financeiro vai se apropriar da imprensa, vai comprar a imprensa. A imprensa inteira, por exemplo, entre nós, é completamente comprada. Não fala nada que os bancos não queiram. É mentira atrás de mentira. Né? Eu sempre digo, Ivone, para simplificar, que o mecanismo da dominação econômica, social e política ele é muito simples. Né? O capital financeiro é quem rouba, né? Rouba através de juros absolutamente arbitrários, né? sem nenhum motivo. É um roubo sobre, né, tudo que é produzido no país. Uma dívida pública, Ivone, que não é nem dívida, nem é pública, porque dívida você tem uma contraprestação. A dívida pública do Brasil é juros sobre juros só. Né? Não é pública porque está cheio de safadeza privada lá. É por conta disso que nunca se faz uma auditoria. Quem tiver dúvida, é só procurar lá no site da Auditoria Pública, que lá tem... Exatamente isso. A grande pesquisadora Fatorelli, né? Maria Lúcia Fatorelli, e do grupo dela, né? Faz um trabalho maravilhoso disso. Ou seja, se a gente pegar os juros absurdos, a dívida pública para comer tudo que a gente paga imposto, que é o pobre que paga imposto entre nós, né? Isso tudo é para ir para o bolso desse pessoal. Isso é um roubo, é a real corrupção. Era isso que eu estava querendo dizer no nosso intervalo anterior, no nosso outro bloco. A questão da corrupção política é montada para quê? Para que seja um bode expiatório, né? É um pretexto. Né? É um pretexto para criminalizar o Estado, para estigmatizar a soberania popular. Não é? Porque o Estado é a única instituição que tem força para se contrapor ao mercado. Se você fragiliza o Estado, criminaliza o Estado, né? Então você pode... O mercado, ou seja, quem é o mercado? São os proprietários, donos do mercado, que hoje em dia é exatamente o rentismo. Né? Os bancos, etc., ou seja, todo o industrial, o comerciante, o agronegócio investe agora, né, no capital financeiro, porque ele vai ter lucro pela dívida pública, vai ter lucro pelo juro. Né? Esse é o roubo. A corrupção é essa. Por que a gente não chama isso de corrupção? Entende? Porque a imprensa repete sempre o bode expiatório, o absurdo, né, de Sérgio Moro, etc., e os outros lacaios desse capital. Então, o sistema de dominação o capital financeiro rouba para essa pequena elite e a imprensa mente. Um rouba, o outro mente. Basicamente é isso. Né? No seu livro lá da Classe Média no Espelho, você começa aí com uma parábola, né, sobre verdade e mentira em tempos de discussões prós-verdades, né? Porque essa questão do sistema financeiro, ela começa a ter mentiras, né? E tudo que você diz é pós-verdade, né? E qual foi o peso da confusão entre verdade e mentira, né, saindo um pouco do sistema financeiro aí, na eleição do Bolsonaro e dos deputados mais conservadores, que também foi apoiado aí pelo sistema financeiro? Exato. Porque aí nada a gente pode falar sem falar do capital financeiro, porque ele está por trás de tudo. Né? O real poder se torna invisível. A gente nunca fala do capital financeiro. Nunca sai em nenhuma imprensa. Né? O que o pessoal tem de sonegação de imposto no exterior, né? A falcatrua da dívida pública, nada disso sai em jornal nenhum. Ninguém comenta isso. Né? É só a questão dessa corrupção
claro que é recriminável, mas que é muito menor, absurdo, incomparável, que é o que os políticos fazem, que é simplesmente quem é o lacaio desse próprio capital, né? No fundo, o que eu acho que é extremamente importante para a gente entender essa questão da verdade e mentira tem a ver com a questão que a gente estava conversando antes, Ivone. Quando o trabalhador e o indivíduo é isolado, né? E no capital financeiro tem a imprensa, tem os filmes, tem a televisão para bombardear a cabeça da gente o tempo inteiro, por dizer, você é um empresário, você não é trabalhador, você é empresário de si mesmo. Teve até propaganda de banco falando, teve até propaganda de banco falando, você aí, profissional liberal, vem aqui pegar sua maquininha, você ser independente. Pronto, exatamente isso. Ou seja, isso é a melhor forma de quê? De você entrar na cabeça da pessoa que não tem mais o sindicato para protegê-la, né? Entende? E ela vai o quê? Ela vai recebendo essas, né? Quer dizer, a nossa sociedade, ela não tem discussão, não tem debate real na imprensa e nos outros lugares. As pessoas ficam perdidas, né? As pessoas ficaram muito mais pobres, né? Várias das pessoas sem emprego. A gente está num país que está à beira da fome, do desespero para muita gente. E as pessoas, Ivone, essa é a questão principal, não sabem a causa disso, né? E como tem essa propaganda inteira de empresário, de você pode, basta querer, etc., etc., né? O que é que fica jogado na cabeça do indivíduo, isolado, etc., agora? Né? É que se ele é fracassado, o fracasso é dele. Não é mais do juro que rouba o dinheiro todo e não circula mais nenhum dinheiro no mercado agora. Por quê? Porque está no bolso de meia dúzia. Não é? Então, quer dizer, ele não percebe esses mecanismos que são complexos e impessoais. Aí ele próprio se culpar e dizer, olha, eu sou um lixo, eu sou fracassado, e quem diz isso contra si mesmo, termina no álcool, na depressão, como muita gente que eu conheço, certamente que vocês conhecem, ou vão usar essa agressão, que em vez de ser internalizada contra ele, vai jogar contra quem? Jogar contra gay, jogar contra negros, jogar contra mulheres, entende? Quer dizer, jogar contra petistas, não é? Entende? Quer dizer, ele tem que achar o culpado, que não é exatamente isso. Os alvos. Como você não entende o mundo, os seus alvos vão ser os alvos da imprensa, né? E isso é extremamente importante, que é que explica por que Bolsonaro ganhou a eleição, né? Bolsonaro, ele é representante dessa classe média, da classe média baixa entre nós, ou seja, que está mais perto dos trabalhadores, né? E que tem mais medo de se proletarizar, né? Aí, como você tem medo de ser uma coisa que está muito perto de você, você tem que ficar criando distinções morais a respeito disso. Né? Então, por exemplo, o pobre é bandido. Por exemplo, hoje em dia não existe mais um cara pobre. Né? O pobre é bandido, então você pode matar como se você entende isso. Quer dizer, então o ódio, a agressividade que estaria ligada para você, você joga num objeto externo, no caso. Né? Minorias, quer dizer, alguma coisa frágil. O pobre, coitado, que é frágil, já é morto pela polícia. Entende? Tanto que agora, essa semana, aconteceu um assassinato horroroso, que foi uma família em que o exército... Exatamente isso. Deu muito, 75 exatamente isso. Carro no Rio de Janeiro. Né? Claro, de acordo com a lei do Moro, esse pessoal não é mais preso. Não existe mais. Então, você está, no fundo, habilitando e estimulando, né, esse ódio ao pobre entre nós. Né? Quer dizer, e Bolsonaro é o representante dessa classe. É extremamente importante que a gente saiba disso. Ela está abaixo da classe média tradicional. Né? O representante da classe média tradicional é muito mais um cara como Sérgio Moro, né? Entende? Né? Quer dizer, que tem raiva do pobre, e a raiva do pobre do Moro e da sua classe fica representada nessa perseguição absurda a Lula. Né? De novo, Lula não é perseguido por conta da pessoa Lula, é porque ele é representante dos pobres. Né? E aí o pobre tem que ser encarcerado, não pode ter representação em eleições presidenciais, etc, etc. Quando antes, quer dizer, a gente lembrava bem que nos governos petistas os pobres começaram a se unir e votar contra candidatos elitistas, lembra disso? Né? Bolsonaro foi o cara usado pela elite para quê? Para criar uma divisão nas próprias classes populares. Né? Essa classe popular, né, que subiu um pouquinho mais do que os pobres e que quer se ver como distante dele.
né, para chamar de bandido, para chamar os representantes dessa classe comunista. Não é? É um pessoal anti-intelectualista, não quer aprender, não quer nada, quer a violência imediata, etc, etc. Né? Bolsonaro, então, foi o cara o quê? Que a elite usou para ganhar do PT. Para criar o quê? Para quebrar aquela união que existia entre os pobres que, no país inteiro, votava pelos candidatos da esquerda. Né? O pessoal que estava subindo o salário mínimo, que estava montando empresas importantes como Petrobras e Odebrecht, foram exatamente as empresas que foram mais destruídas pela Lava Jato, etc. Entende? Então tem uma luta de classes aí. Mas aí eu queria... uma pressão de classe. Uma pergunta sobre isso, né? A maior dificuldade dos sindicatos hoje é que o trabalhador ele não se reconhece como trabalhador, ele se acha classe média e que não precisa do sindicato e nada. E como é que podemos, assim, como dialogar com uma classe média que não se vê nessa luta de classe porque ele não acha que é trabalhador, ou seja, que ele acha realmente que ele é dono dos meios de produção, como diz aí a nossa filósofa Marilena Chauí, né, que ela deu uma palestra muito importante disso, falando sobre esse assunto até quando as pessoas não se sentem, ela se acha que ela é dona do modo de produção, né? Porque quem realmente é rico e capitalista é quem é dono do meio de produção. E o trabalhador, ele não se acha que ele é trabalhador, né? Que ele acha realmente que ele não tem uma luta de classe, ou seja, que eu sou o patrão muitas vezes, né? Como é que nós podemos aí dialogar com esses trabalhadores? Eu acho que tem uma coisa importante aí, que é quando a gente tenta, quer dizer, é difícil esse diálogo, né? Esse diálogo não é fácil, né? Eu acho que esse diálogo tem a ver com a tentativa de abrir novas formas. Eu acho que também, no meio dessa tragédia toda que a gente está vivendo, Ivone, tem um lado positivo que eu vejo, que é a politização do Brasil. O Brasil sempre foi extremamente despolitizado. Hoje em dia, todo mundo está muito politizado. Eu não Sabe quem são os ministros, né? Antes ninguém sabia. Oi? Sabe quem são os ministros hoje? Ninguém sabia. Exatamente. Quer dizer, obviamente o país está polarizado, né? Esquerda-direita, né? Não tem mais o centro aí, né? No caso. E eu acho que uma forma eu acho que não tem a ver com doutrinar, com violência, com xingamento e tal. Acho que a gente tem sempre que jogar na racionalidade das pessoas, jogar com isso, né? Quer dizer, e eu acho extremamente importante mostrar, por exemplo, a quem é que interessa desmontar o Estado, Ivone? Sim, é o capital, né? A quem é que interessa desmontar, não é, a saúde, etc., para depois os bancos venderem, né, pela hora da morte, né, planos, né, planos de saúde que garantem pouquíssima proteção. Né? Quem ganha com destruir universidades? Né? Quem é que ganha com não ter mais dinheiro para ciência e tecnologia? E quando a gente fala para alguém que ganha um pouquinho, que o Estado perdeu a educação e saúde, a gente pensa que a educação e saúde é só para pobre. Né? Mas, olha, é um Estado também que não investe em ciência e tecnologia. No mundo de hoje, um Estado que não investe em ciência e tecnologia está vendendo o futuro. Né? Quer dizer, os filhos da classe média vão ser empregados em quê? Né? Entende? Se não tem investimento em ciência e tecnologia. Né? Só quem ganha com você destruir o Estado são bancos que vão depois vender pela hora da morte aquilo que antes o Estado vendia, né? Quer dizer, que o Estado construía com o dinheiro que a gente pagava de imposto. Né? Bom, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu queria, antes de encerrar, que você comentasse sobre o seu artigo que você escreveu essa semana aí, sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que é um artigo agora que eu publiquei há pouco tempo, e aí eu fiz uma coisa que não tem a ver com um xingamento. O título é Os 100 Dias de um Idiota no Poder, não é isso? Mas o idiota no sentido patológico. Tem uma doença. A idiotia é quando você está envolto no seu próprio mundo e que você não consegue mais agir em relação com a realidade. Né? Quer dizer, Bolsonaro só faz besteira, ele ridiculariza a imagem do Brasil no exterior, mesmo o pessoal que o elegeu, né? Que é a classe agrária, né? Quer dizer, o grande, né? Quer dizer, tanto o capital financeiro de um lado, mas também o agronegócio, que é algo extremamente atrasado no
Brasil, né? Quer dizer, pessoas que assassinam gente, roubam terra, etc., né? Que fazem isso há 500 anos, né? Esse pessoal extremamente violento e primitivo que elegeu o Bolsonaro está perdendo dinheiro agora, está perdendo dinheiro com a China. O cara vem e fala mal da China e tal. Então, ele ganha o quê com isso? Né? Então, quer dizer, é um idiota mesmo e tal, né? Então, quer dizer, é um idiota de verdade e tal, não é uma coisa, né? Vai para os Estados Unidos, dá de presente as coisas, certamente, claro, pagando a campanha, porque essa campanha dele foi, obviamente, utilizada com o mesmo pessoal da campanha do Trump. Quem pagou esse dinheiro? Né? Entende? Né? Esse dinheiro está sendo pago agora, no tipo de concessão, sem nenhuma contrapartida que ele está fazendo para os americanos. Né? Então, ele só faz besteira no nível internacional. O país já está pobre, ele empobrece mais ainda. Né? Então, a ideia foi explicar como isso aconteceu. Ou seja, né, o Brasil tentou fazer uma espécie de protesto, né, um protesto maluco, mas foi um protesto com a eleição desse cara, ele é talvez o mais despreparado político brasileiro que eu jamais tenha notícia. Olha, eu tenho quase 60 anos agora. Né? Já é alguma... Eu nunca vi ninguém tão despreparado como esse sujeito. Né? Então, vou explicar um pouquinho como foi essa ideia, essa associação com a classe média, com o Sérgio Moro, né? E essa tentativa de divisão das classes populares, com essa banda podre das classes populares. Então, pensando aí no governo Bolsonaro, ele demonstra aí claros sinais de dificuldades em articular aí qualquer projeto, né? Como você mesmo estava falando agora. O idiota, né? Ele não consegue movimentar na realidade. Que possa melhorar a vida da população. Como a esquerda deve se reorganizar nesse contexto para retomar um projeto alternativo para que possa formar uma maioria nas próximas disputas? A esquerda tem que montar um projeto, ter uma orientação, porque a esquerda não tem projeto. Vamos ser sinceros, né? A esquerda reage com relação a Bolsonaro, mas isso é muito pouco. Você precisa ter uma orientação, né? Você precisa ter uma visada de futuro, né? Você precisa ter uma narrativa, ou seja, você tem que explicar para a população que diabo você quer. Não é? Entende? Quer dizer, porque só assim que você vai reunir, né? Quer dizer, as pessoas têm um processo de convencimento, dizer a elas uma alternativa, né? Construir para elas uma alternativa. E a gente está com uma esquerda que está esfacelada, sem ideias. Né? Quer dizer, o país está à beira do abismo e, na verdade, a gente não tem a construção não só de uma frente, mas a gente também não tem, né? Um projeto claro, alternativo ao que existe agora. Isso, para mim, é o que é de mais importante e a tarefa mais importante para a esquerda agora. Né? Bom, queria agradecer aí o professor Gessé e... Eu que agradeço a entrevista aqui maravilhosa. E quem não leu ainda os 2 livros aí que nós estamos falando sobre a elite do atraso e também a classe média no espelho, aproveite aí, compartilhe, comente que vai ganhar os livros aí do professor Gessé. Então, obrigada, Gessé. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço. Tchau, um abraço.